Olá, eu vou iniciar a apresentação do nosso grupo. São 3 pesquisadores que pertencem lá à PUC aqui de São Paulo. Nós participamos do NEPEM, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre o Ensino, e nós vamos apresentar então o nosso trabalho de pesquisa, que é o Planejando Objetivos para o Ensino de Repertórios Acadêmicos com Software Educativo. Então, a gente vai trazer aqui a apresentação de 3 trabalhos e as suas contribuições, né, do uso de software para o ensino, tá bom? Eu sou a Fátima Teixeira e vou apresentar aqui a parte de introdução e o primeiro estudo. Então, quais são os estudos que nós vamos apresentar para vocês? São estudos, o primeiro é de formular objetivos educacionais, o segundo, a avaliação de repertório de química, apresentado por Marcelo, e a programação para ensinar as palavras em língua espanhola, que será apresentada pela Rosana, tá bom? A importância desse estudo, né? A gente sabe que o uso de softwares educativos no meio da educação tem contribuído bastante, né, para o aprimoramento de repertórios, diversos repertórios acadêmicos, mas a gente sabe que somente o uso da ferramenta não é suficiente, né? A gente tem que levar em consideração que é muito importante o planejamento, planejar os objetivos educacionais e também a avaliação do repertório dos alunos, porque a ferramenta sozinha, ela não nos contribui, né, mas ela sozinha, ela não consegue nos trazer uma avaliação mais precisa do quanto que ela é eficiente, sem a gente estar estabelecendo seus objetivos, e também a avaliação do repertório atingido pelos alunos. Formular objetivos educacionais. Toda a base de nossa pesquisa tem fundamento teórico na análise do comportamento. E, de acordo com os princípios, né, de acordo com a análise do comportamento, a elaboração de objetivos de ensino permite ao professor identificar as mudanças que ocorrem em seus alunos. Ele consegue, então, avaliar a sua aprendizagem, avaliar o quanto que eles aprenderam e o que falta ser aprendido. Ele possibilita ao professor estabelecer os próximos passos de sua tarefa, o que ele pode, então, melhorar, o que ele pode auxiliar, quando ele planeja e determina os seus objetivos. Então, ele pode reconhecer oportunidades, certo, de melhoria, e também pode reconhecer e avaliar novas formas de ensino. Como afirma Skinner, a especificação do comportamento conduz mais diretamente às práticas explícitas, e torna possível verificar se são efetivas. Então, a gente, quando define os objetivos, o professor sabe, então, aonde ele quer chegar, e ele consegue também avaliar a própria tarefa, a própria execução, a própria atividade que ele se determinou a fazer. Os princípios da análise do comportamento, para a elaboração, né, de um planejamento de ensino, ele vai considerar sempre o que ele pretende ensinar, tendo como meta sempre a aprendizagem do aluno, respeitando o seu ritmo próprio. Então, a análise do comportamento, ela sempre define, né, como um planejamento de ensino como importante, porque a hora que ele define o plano de ensino, que ele estabelece os objetivos educacionais, ele estabelece o que o aluno deverá ser capaz de realizar ao final daquela atividade. Ele consegue, então, formular objetivos para uma ação do aluno. O que o aluno vai ser capaz de realizar ou ter aprendido com aquele determinado assunto ou tema que foi estabelecido para um objetivo de ensino. E para isso, de acordo com a análise do comportamento, toda a programação de ensino, ela é
regida, né, por princípios básicos. Então, qualquer software, qualquer programa de ensino, ele deve, então, de acordo com a análise do comportamento, seguir os princípios que são considerar, então, o ritmo e o ensino individualizado, programar a sequência de ensino, passos pequenos, feedback constante. Então, a gente parte, assim, de pequenos passos para chegar nos grandes passos. Eu começo, então, a ensinar de forma gradual, para que o aluno vá adquirindo o repertório, tá certo? E assim eu posso avançando no ensino. À medida que ele vai seguindo os passos, a gente dá um feedback constante, ou seja, dando um reforço de que ele está indo bem, ou pedindo para que ele reveja algum conceito, é um feedback constante do ensino dele. A gente tem que manter, né, o aluno sempre em constante atividade. Uma dos princípios, né, da análise do comportamento é minimizar os erros do aluno. A gente, então, parte do pressuposto que quando a gente faz uma programação detalhada, seguindo os passos pequenos, é justamente para evitar que o aluno erre, é sempre em busca de um desempenho melhor, né, de uma excelência no desempenho. Ter materiais de fácil entendimento e também uma revisão contínua da programação. A gente faz uma programação de ensino e quando nós aplicamos, nós temos a oportunidade, né, quem está fazendo o professor, de rever sempre o que pode ser melhorado. Como nós falamos anteriormente, é a possibilidade do professor estar sempre revendo e propondo melhorias contínuas para a sua programação. E aí nós vamos ver dois exemplos, né, de aplicação prática com o ensino de química e também com o ensino de repertório aí da língua espanhola. Olá, eu sou Marcelo César e vou apresentar o meu trabalho avaliando o repertório de química. Em química, a ação de avaliar, ela é intrínseca ao processo de ensinar e de aprender química, né? Consiste na realização de ações pelo professor e pelos alunos com vistas ao acompanhamento ativo da evolução de aprendizagens relevantes e significativas. Nesse sentido, a avaliação também é elemento essencial e necessário no planejamento. O objetivo desse trabalho é mostrar a importância de avaliar o repertório de química de alunos do ensino médio, focalizando dois grandes grupos de conteúdos. O primeiro deles, chamado de inorgânico, consiste na identificação dos elementos químicos a partir de suas representações simbólicas, seus respectivos números e modelos atômicos. O segundo grupo, o orgânico, a representação das cadeias carbônicas nas suas diferentes fórmulas, estrutural, plana, linha, estrutural condensada, molecular e sua classificação, quanto à existência de extremidades livres, ao tipo de ligação entre átomos de carbono e à presença do heteroátomo. É uma avaliação para alunos do ensino médio, foi utilizado nesta avaliação grupos de estímulos e softwares Mestre Libras, né, que é um instrumento, um recurso tecnológico. E o procedimento é a avaliação individual do repertório. Então, o software permite avaliar o ensino de química a partir de combinações entre elementos, nomes, ditado impresso, símbolos, fórmulas, números atômicos e modelos representativos. Cada tarefa está estruturada, né, a partir deste formato, é apresentado um estímulo modelo, um conjunto de estímulos de escolha. No caso da avaliação, não é fornecido nenhum feedback para o aluno, né, indicando correção ou incorreção de suas escolhas, e o registro é automático do desempenho do aprendiz. Bom, aqui para ilustrar, eu mostro algumas telas no software Mestre Libras, né, envolvendo, então, o número atômico, o modelo atômico e o símbolo do elemento químico. Bom,
Para terminar, a avaliação diagnóstica permite estabelecer o patamar de conhecimento prévio de cada aluno, identificar as respostas de escolha e respostas de produção de um dado conteúdo de química, conhecer quais dos conhecimentos avaliados em química tiveram o pior desempenho dos alunos e que merecem uma intervenção por parte do professor, indicar a diversidade do repertório do grupo de alunos e também de cada aluno avaliado, os aspectos que são por eles conhecidos e desconhecidos. E, finalmente, planejar atividades individualizadas que facilitem a aprendizagem e o aperfeiçoamento do repertório em química. Eu sou Rosana, vou apresentar para vocês o trabalho Ensinando Palavras em Língua Espanhola. O objetivo deste trabalho foi ensinar palavras com a letra J em língua espanhola para falantes de língua portuguesa. Participaram deste estudo 4 estudantes da rede pública que cursam o ensino médio com idades entre 15 e 18 anos. O material utilizado foi o software educativo Mestre de Elias e Goios 2013. Esse trabalho foi um estudo piloto, a partir do qual inúmeras reformulações foram realizadas. O ponto de partida deste trabalho foi a equivalência de estímulos, no qual se ensinam algumas relações e outras emergem sem ensino direto. Por exemplo, posso ensinar o aluno a relacionar a palavra ditada com a imagem, a palavra ditada com a palavra escrita, e podem emergir outras relações, como, por exemplo, a leitura. Para estudos com equivalência de estímulos, podem-se usar diferentes softwares. Neste caso, utilizei o software Mestre Libra de Elias e Goios. Este trabalho foi dividido em 4 etapas. A primeira etapa foi a avaliação do repertório prévio. Foram avaliados os participantes se eles conseguiam relacionar a palavra ditada em espanhol com a palavra impressa, a palavra ditada em espanhol com a imagem correspondente, uma imagem com a palavra impressa em espanhol, a palavra impressa em espanhol com a imagem, a leitura de palavras, a leitura de orações e a tradução, tudo em língua espanhola. A segunda etapa foi o ensino. Para o ensino, os participantes foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo aprendeu a relacionar a palavra em espanhol com a palavra escrita em espanhol e a palavra escrita em espanhol com a imagem. Já o segundo grupo foi ensinado a relacionar a palavra ditada em espanhol com a palavra escrita em espanhol e a palavra ditada em espanhol com a sua figura. Após isso, foi realizado um teste de emergência, onde o primeiro grupo foi testado na relação imagem com a palavra escrita em espanhol e o segundo grupo foi testado na palavra escrita em espanhol com a sua imagem correspondente. A quarta etapa foi o teste de leitura generalizada de palavras e orações. Os resultados no pré-teste foram nulos, 0% de acerto, tanto na leitura de palavras como na leitura de orações. No teste de emergência, o aproveitamento foi de 100%, ou seja, tudo o que foi ensinado, os alunos aprenderam. Já na generalização, parece não haver um efeito do ensino na generalização, visto que o patamar ficou nulo, né? Nenhum acerto. Analisando esses resultados, nós podemos verificar que sim, houve aprendizagem e também houve emergência de relações não diretamente ensinadas, porém não houve generalização. A generalização é a leitura de outras palavras
e outras orações que não foram ensinadas. Destaca-se que os dados obtidos nesse estudo possibilitou a reformulação desse estudo, adequando-se imagens e palavras. As referências utilizadas nos 3 estudos, e aqui o nosso site, caso desejem conhecer este e outros trabalhos. Obrigada.